primeira quebra de paradigma. Eu gostaria que vocês levantassem a mão aqui para mim, tá? Quem acha que aterramento é aquele monte de haste fincada no chão? Sejam sinceros. Ok. Pode ser uma também, precisa ser um monte. Pode ser nenhuma. Pode ser centímetros, né? Pode ser nenhuma. Isso. Pode também. Como eu já cheguei a ver numa Fica situação, é o fio jogado dentro do buraco, assim. Tem um bom aqui. Tá na terra. Você tem um copinho de terra. Um copinho de terra, né? Sem aço. Esse aí, ó. Calma aí. Olha lá, pega aí, ó. Daí você tem a vista. Calma aí. Vocês conseguem ver aí o aterramento? Pode Ah, tá, garrafinha. Esse é terra. Esse é terra. Ó, gente, isso não foi maquiagem, fui eu que tirei essa foto no Rio de Janeiro. Não é um portátil, eu chamaria assim, É. fácil de carregar. Ele é bacana porque ele tem aqui, ó. Que tem a moça que falou do parafusinho. Tem todas as situações aí acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, tem uma garrafa PET cheia de terra. É isolado. É terra isolada, né? Monta aqui um terra isolado. Tá melhorando. Tem uma haste, tem um fio, tem uma granada, né? Faltou a pouco. Outra granada e preso no parafusinho do rack. Terra. Mas fala que é o parafuso do Do rack. o próprio. Ele mesmo. Né? Beleza. Por falta de uma vez, tem aterrado duas. Então aí, isso aqui é terra, né? Então, gente, vamos lá entender. Infelizmente ou felizmente, não. Aquela haste fincada no chão não é terra. Tá? Não é. Não confundam e não se iludam que aquilo vá salvar a vida de alguém. Não vai. Não vai mesmo. Tá? Então vamos lá. Vamos entender o que é. Então, ó, todas as vezes que a gente fala em aterramento, tá, a gente está referindo a uma massa. Ah, mas agora zangou, porque o que é massa? Né? Massa é um termo elétrico que se refere a um corpo de grandes dimensões. Por exemplo, para o equipamento elétrico que está aqui dentro, a massa é o chassi. Para nós que estamos dentro desse auditório, a massa é o auditório. Para alguém que está dentro do navio, a massa é o navio. Para quem está num carro, a massa é o carro. E se o carro estiver dentro do auditório, o que é a massa? A massa continua sendo o carro. Né? Ou seja, a massa é o corpo que tem propriedades elétricas que envolve a sua referência. Isso é uma massa. Certo? Vocês conseguem entender esse conceito direitinho? Vocês conseguiram visualizar isso e conseguem expandir essa situação? Joia? Num show, quem é a massa? O palco. O palco. E lá na House Mix, quem é a massa? A própria House Mix. Né? E quem está em cima da arquibancada? Qual é a massa? Arquibancada. Então, quando a gente fala que nós estamos aterrando, nós estamos referenciando a fonte ou as fontes de energia elétrica a essa massa. Olha como é que o conceito é bacana. Bom, vamos ver outra situação. Um passarinho sentado no fio. Pousou no fio. Quem é a massa? O fio. Ele morre eletrocutado? Não. Por quê? Eu não posso falar que ele está aterrado? O passarinho está aterrado sentado no fio?
Aí é o particular dele. Depende pra que time ele joga. O passarinho está aterrado. Ele está sentado num fio cujo potencial elétrico é alto pra caramba, mas não existe diferença de potencial. Não tem DDP. Por isso ele não morre. Não existe força, não existe corrente elétrica. Né? Ele não pode abrir a asinha e chegar perto do outro fio, porque senão aí exame por ele. Né? Aí a gente fala que rompeu a rigidez elétrica, quebrou-se o isolante. Aí ele morre trutado. Né? Então, o exemplo do passarinho sentado em cima do fio é o que eu mais gosto de colocar para quebrar esse paradigma do terra. Por quê? Porque a palavra terra, ela é meia enjoada. Né? Tem muita coisa no português que chama a terra. Né? Por exemplo, vamos olhar esse último aqui, ó. Terra. Nosso planeta chama Terra. Né? A gente fala assim, não, eu tenho uma terrinha aqui na frente, pô, todo mundo vai saber que é uma fazenda, um pedacinho, um sítio, uma coisa. Né? A minha terra natal, pode ser minha cidade, meu país, pode ter alguém com sobrenome Terra. Né? Aquele lugar onde a gente planta as coisas pra gente comer, por exemplo, aquilo chama terra. Né? Então assim, um terreno chama terra, tem um estilo de dança que chama terra, né? Tem muita coisa que chama terra. Né? E existe uma confusão em cima do termo técnico elétrico terra. Né? Na eletricidade, o terra é sempre a tua referência elétrica. É o teu potencial que você arbitrou e chamou ele de zero. Ele não necessariamente tem zero em relação a outra coisa. Mas para você, dentro daquele circuito elétrico, aquele potencial vale zero. Você convencionou isso. Veja, é uma convenção elétrica. Né? O passarinho em cima do fio, ele está submetido a 0 volts. Por quê? Porque a diferença de potencial elétrico entre um pezinho dele e o outro é zero. Então, ele está num ponto de 0 volts. Não, mas se eu pegar o voltinho e medir daqui em relação àquele outro ponto, mas aí eu vou medir 127 volts. Não, joia. Mas naquela massa, aquele passarinho estava sob um referencial de 0 volts. E você pode tranquilamente, nessa situação, dizer o seguinte: a minha diferença de potencial do zero para aquele outro ponto é de 127 volts, é de 13 mil volts, é de 10 mil volts, é de 5 volts, é de 4 volts. Você convencionou que o seu terra vale zero. Joia. Isso é o conceito. Tá? E se a gente for trabalhar o conceito, nós vamos ver que eu só tenho terra se todos os pontos com propriedades elétricas estiverem unidos através de um ponto de baixíssima resistência elétrica. Eu não posso, neste mesmo local, ter 2 terras. Por quê? Porque se eu tenho 2 terras, eu posso ter diferença de potencial elétrico entre um deles e o outro. Como é que eu faço para 2 coisas ter 0 volts? Eu pego um fio e ligo as 2 coisas. Eu igualei os potenciais elétricos. Porque eu fiz uma ligação elétrica entre essas 2 coisas, através de um condutor de baixíssima resistência elétrica. Né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma instalação elétrica provisória, a primeira preocupação é identificar a massa. Quem é a massa? Onde eu vou chamar de zero? É claro, gente, que é onde a gente vai pôr a mão, né? É claro que eu quero que tudo onde eu possa ter contato, eu quero que aquilo valha zero. E aí, tanto faz eu pôr a língua, eu pôr o braço, eu plantar bananeira, não tem problema. Porque eu não vou tomar choque nunca, porque eu estou em 0 volts.
Então, esse é o conceito do aterramento. Mas por que existe a confusão da haste? Né? A primeira confusão é por causa do nome terra. O sujeito, coitado, acha que o mineral o mineral, né, aquela terra que a gente planta as coisas, né, tem algum tipo de propriedade elétrica que vai salvar a vida dele. Né? Gente, e não vai. A função do aterramento, nós vimos lá na norma, na NR10, é garantir a segurança mínima, as condições mínimas para os trabalhadores. Essa função. Aquilo, é claro, não garante absolutamente nada. Né? E assim, quando a gente tem uma definição equivocada da massa, a gente não garante nada também. Ou seja, é fazer isso daí numa escala maior. Né? Então, assim, eu falo com muita tranquilidade que para a função básica de proteção das pessoas e uma parte grande de proteção dos equipamentos, eu não preciso de hastes fincadas no solo. Nós vamos ver para que serve isso. Certo? Eu consigo criar uma massa muito estável e muito segura, simplesmente interligando com um cabo as diversas estruturas metálicas do meu evento. Facilitou demais, né? Nós vamos ver como é que a gente faz isso, tá? Então, bora lá ver aqui mais uns conceitos de terra. Bom, terra elétrica. Todas as vezes que eu estiver me referindo a uma situação elétrica, o terra é a massa, é o meu ponto de referência, é o ponto que eu, engenheiro eletricista, projetista do sistema, defini como o meu ponto de referência, o meu ponto de zero. Todas as outras tensões, todas as outras diferenças de potencial vão ser medidas em relação a esse meu referencial elétrico. Esse é meu terra. Né? Por exemplo, o negativo da bateria. Bom, eu meço 1,5 volts. Por quê? Porque eu chamei ele de zero. O negativo da bateria vale 0 volts. Por quê? Não, porque eu quis assim. Ele pode valer outro potencial elétrico em relação a outra coisa. Não me interessa. Ali naquele circuito elétrico ele vale 0, porque eu chamei assim. Foi convencionado. Certo? Poderia chamar de 5 também. Mas aí, tudo que eu ia fazer conta, eu ia ter que tirar 5. Né? Para poder achar o valor real. Então, para não dar essa encrenca, eu chamei de 0. Certo? No 0 volts é lindo, a gente não toma choque. Tudo que tem 0 não tem força. Né? Então, eu não tomo choque, é um lugar seguro. Né? Então, bom. O terra elétrico, nos diagramas elétricos, os diagramas unifilares, eles possuem um desses dois símbolos aí, ó. Né? A pentacústica usa esse aqui, ó. É o que a gente gosta mais. Mas é muito comum esse também. Esse daqui a gente usa nos circuitos eletrônicos. Lá nos circuitos eletrônicos que você abre, aí tem esse ponto aqui, é o meu zero DC, é o meu zero elétrico eletrônico. Né? Então o outro ali a gente deixa para a massa, para o chassi dos equipamentos, os pontos externos, onde o usuário vai encostar a mão e é onde eu tenho que interligar com toda a estrutura metálica ou com a massa do sistema grande, para eu ter um chassi classe 1, que a norma pede lá atrás. Né? A hora que eu transformo o chassi desse equipamento junto com o palco, eu sei que se eu segurar esse equipamento e pôr a mão no palco, eu não vou tomar choque nunca. Por quê? Porque é um fio. Se eu pegar um voltímetro na continuidade, um voltímetro na continuidade, aquele que ele apita, e colocar aqui e encostar no palco, ele vai bipar. Né? Então eu sei que eu tenho uma conexão elétrica entre a carcaça do meu equipamento e o palco. Se isso aqui é a mesma coisa, eu não tenho jeito de tomar choque. É um fio. O passarinho não toma choque no fio. E aqui também não. Eu posso meter uma fase aqui e eu não vou tomar choque. Porque não existe diferença de potencial elétrico. Né? Eu estou segurando no palco, que é fase. E segurando aqui, que é fase. A fase menos a fase dá 0. Esse é o conceito do aterramento. Certo? Então vamos lá. Fio terra. O que é o fio terra? Bom, o sentido
populacho brasileiro, eu não coloquei aqui, tá, gente? É aquele fiozinho que tem aqui, ó. Né? O fio terra, na literatura técnica, ele é chamado de condutor de proteção, tá? É o PE. Né? Ele é o cabo que está ligando esse terceiro pino. É o cabo que conecta a massa no equipamento elétrico. Esse é o fio terra. Obrigatoriamente, isso é uma coisa... Isso aqui eu descobri um negócio esse dia desse, rapaz. Fantástico. Esse Facebook até que tem umas coisas bacanas nele, né? Todo dia tem umas 2 dúzias de gente me adicionando. E tem um monte de chinês, indonésio, árabe, coisa, os dedinhos nervosos de social, né, que aperta lá, eu quero convidar Deus e o mundo. Aí aperta aquele botão e dispara aquele mundaréu de coisa. Eu normalmente não aceito eles não, mas eu sempre olho o perfil e tal. Eu não sei falar indonésio, então não tenho que colocar o louco lá, não vai dar certo, né? Vai ficar enchendo minha timeline de loucura. Né? Mas aí, outro dia desse, me veio um cara da Indonésia e me colocou lá. E eu achei bacana, comecei a olhar as coisas. Eu tô achando um negócio engraçado, porque o fio terra, ele é verde ou verde-amarelo em qualquer país do mundo. Menos na Indonésia. Na Indonésia é fase, velho. Verde é fase, parceiro. Preto que é terra, cara. Vixe, Maria. Só lá na Indonésia, cara, que é assim. Eu rezei um Pai Nosso pra eles. Se eles vierem pra cá, vai ser bonito. Você calcula, rapaz? Indonésia ligando quadro. Você calcula? Oi, Henrique. Oi. Uma coisa também que eu vi também no seu sistema se você pode ligar, você pode ligar tudo. Se você não conectar o terra, seu sistema não abre. Sim, a gente tem proteções nesse sentido. Tá? O povo fica bravo comigo, né? Porra. Mas pelo menos não morre, né? Ou seja, são convictos indiretamente. Tipo assim, né? Pelo menos não morre, né? Mas, ó, tem uma coisa muito importante. As normas brasileiras, 5410, ela só define cor de fio para 2 fios. Dois condutores elétricos. O terra tem que ser verde ou verde-amarelo, obrigatoriamente. Né? E o neutro tem que ser azul. Preferência azul claro, obrigatoriamente. Qual a cor da fase? Qualquer cor do arco-íris, menos azul e verde. Rosa pink, rosa choque, verde fosforescente, vermelho Ferrari, roxo Netuno, qualquer cor que vocês quiserem, menos verde e amarelo. Vem os gringos pra cá, fica uma injeção de saco. O cara vem dos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, neutro é coisa que você tem que... Não, meu amigo, você tá no Brasil, você tem que respeitar a lei brasileira. Se você não quer, pega o seu camelinho e volta andando. Passa ali pelo México, mira pra cima e volta pra lá. Aqui tu tem que obedecer a nossa legislação. Né? A gente tem a nossa legislação, você está no nosso país, você tem que obedecer essa situação aqui. Ponto final. Né? O povo fica cheio de dedo para atender o gringo, mas infelizmente é isso. O cara não tem que ir lá criar caso com um padrão de cor de fio. Né? Não cabe a ele não tem jurisprudência para isso. Mas, joia. Aí tem uma coisa que eu falo. Né? Sempre. Se eu pegar um fio vermelho e usar para terra, vai funcionar? Vai, né, cara? A cor do fio não vai mudar a parada, né? É evidente que vai funcionar. Tá. Aí, vamos supor que aconteça uma catástrofe. Deu um pé de vento e derrubou o palco e ficou gente lá dentro. E vem o corpo de bombeiro para socorrer essas pessoas. Né? E não deu para desligar, o gerador ficou funcionando. Não deu para desligar o negócio. Tá? O bombeiro precisa cortar os cabos para poder entrar com segurança. Qual o cabo que o bombeiro não vai cortar de jeito nenhum? Verde. Parabéns, senhor Caviar. O verde.
Mas aí tá vermelho lá, velho. Porque o cara, na hora de comprar o carro, né, ele não teve a decência de perceber que o troço tem que ser útil na saúde e na doença. É por isso que existem essas convenções. Para pessoas leigas, pessoas de fora, saberem o que estão fazendo. Né? Uma coisa muito interessante, o Renato Cipriano, não sei se vocês conhecem ele, né? É um cara muito bacana, um cara inteligentíssimo, e ele é expert em acústica. Né? Ele representa o WSDG aqui no Brasil, uma empresa fantástica. E tal. E o Renato estudou nos Estados Unidos, e uma vez a gente conversando, falou assim, a instalação elétrica nos Estados Unidos é sempre um problema. Porque, por exemplo, de uma quina de uma parede para outra, você não pode vir com um fio, fazer uma dobra e continuar. Tem que ter sempre um espaço. Mas por quê? Por conta de terremoto. Porque lá tem terremoto. Vai deslocar uma parede da outra e arrebenta o fio. E vai que o fio é de um sistema de alerta. Pronto, aí não alerta ninguém, cai o pé na cabeça do povo. Né? Então assim, cada país tem uma particularidade. E você não pode deixar de pensar numa instalação elétrica numa catástrofe. Tem que estar contemplado. Um bom projeto contempla problema. Porque, gente, só tem problema quando para de funcionar, né? Então, assim, quando está tudo certo, né, não tem problema do fio ser azul, cor de rosa, não tem problema, mas quando acontece uma fatalidade ou alguma coisa atrapalhada, a gente não pode fazer com que isso se alastre por conta de irresponsabilidade técnica. Né? Veja, o fato de você ser irresponsável, às vezes pode implicar na irresponsabilidade de outras entidades. E ninguém nessa vida tem direito de fazer isso. Ninguém. Ninguém tem direito de colocar a vida dos outros em risco por conta de incompetência técnica anterior. Né? Outra situação é quando a gente vai fazer emergência. Chega lá, tá tudo colorido, como que você liga? Exatamente. Né? Não tem energia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui ó, no meu álbum Gambiarras do AC. O ventilador ali ficou ótimo. Põe um olho e virar uma macarronada. Ó, esses hack aí é de luz, hein? Se você não avisa. Isso aí é luz, né? Isso aqui era a intermediária que liga esse hack aqui. Isso aqui foi tudo no mesmo lugar, tá? Isso aqui tudo, ó. Esse batuá aqui, ó. Isso aí está, essa coisa está no mesmo local. Isso foi feito em Belo Horizonte, na gravação do DVD de um artista renomado. Tá? Era esse o sistema. E feito por uma empresa tradicionalíssima de mercado. Isso aí era a instalação elétrica. Aí eu pergunto aqui para vocês. Tá, se alguém precisar de fora ou de dentro, né? Porque com essa zona aí tanto faz como tanto fez, né? Intervir numa instalação elétrica dessa. Como é que começa, hein? Vai embora. Podemos começar junto, né? Pai nosso, que estás no céu, né? Porque não tem jeito. E o tanto de neutro que tem aí? Só tem neutro, né? Só tem neutro, né? Olha como é que o homem é uma criatura inventiva, né? Tem terra também. Agora ficou fácil descobrir qual que é o neutro, né? Ô, Marco, Outro isolante ali. Zebrado. Aí sim, a gente dá risada porque leva num tom muito jocoso aqui, né? Mas isso aí é trágico, né? Isso é trágico. Mas isso não acontece lá não. Gente, Tem bastante. de 0 a 10, vocês acham que deu problema aí? De 0 a 10, fala aí pra mim a chance percentual que vocês acham aí. Já faz tempo que aconteceu, tá? Mas vocês acham que deu problema? Não deu problema. Claro que deu problema, cara. Claro que deu problema. Como é que não dá problema num negócio desse aqui, velho? Como que não dá problema nisso aqui? Nossa. Henrique, Oi? aqui no Brasil a gente tem muito lance de se pedir fonte separada
separadas, assim, um gerador pro som, um Boa. pra luz e um pro LED. Só que em eventos que eu já fiz fora do país, geralmente é uma fonte de energia só para todo mundo e não se tem problema. Sim, e usar várias também não tem problema, nós vamos abordar isso daqui. Mas tá isolado, não Aí você falou o problema. Nós vamos entrar nisso. Esse é o maior de todos os. É o mais perigoso de todos os problemas, é esse aí. Nós vamos chegar nele já já, tá? Vamos lá voltar nos nossos conceitos aqui pra gente. O que deu de problema nisso aí? Oi? O que deu de problema nisso aí? Ah, parou de funcionar o troço, pegou fogo em Falei que fio. não, porque tem Aqui é tradicional, né? É tradicional, é o basicão. mais outra que pegou fogo. Pega fogo no fio. Eu vou mandar uma boa. É que esse problema é vexame, velho. Problema é vexame, né? Você já viu o cabeamento a 2 metros de altura? Como? Cabeamento passando a 2 metros de altura? Já. Sem nada portante? Já vi. Tipo assim. Sim. É que ele não viu onde a Tem gente foto. foi fazer visita ontem. É que você não viu a visita que a gente foi fazer ontem. Tinha um árvore de 5 metros. Olha que O cara falou, você bacana. pode passar no chão, você pode passar por cima. Livre escolha. 95. Então vamos lá. Condutor de proteção é a mesma coisa do fio terra. Tá? Eletrodo de aterramento. Ah, agora nós chegamos lá naquela haste lá. Ó. Aquela haste, né, chama eletrodo de aterramento, é o nome dela. Né? O eletrodo de aterramento é o elemento que dá a conexão à massa. Né? Se você escolher o chão, a terra, o globo terrestre como tua massa, né, a haste é o elemento de conexão. Se eu escolhi a estrutura do prédio, o palco, como a minha massa, os grampos elétricos, as conexões elétricas que eu estou usando para prender, são o meu eletrodo de aterramento. Joia? E aterrar. Eu estou aterrando aquele troço. É o ato de interligar por meio de um condutor elétrico qualquer coisa no eletrodo de aterramento. Que bacana. O eletrodo de aterramento não é a conexão com a massa? Então, quando eu estou aterrando, eu estou ligando um fio no eletrodo de aterramento. Beleza? Exemplo, em vez, tá, eu não tenho uma haste para mim aterrar, para mim fazer o aterramento, entendeu? Aí eu peguei, olha uma coluna, tenho lá, posto, Sem problema nenhum. Se você escolheu aquela coluna como tua referência elétrica, é lá que você tem que ligar tuas cargas, teus eletrodos de aterramento, teus condutores de proteção. É isso aí. É bem isso aí. Né? Mas vamos fazer um exemplozinho prático desse aí. Né? Bom, aterrar também é um verbo, né? Quando você enterra alguma coisa, você pode falar que você aterrou. Né? Bom, esquema de aterramento. Agora sim é séria a parada. Né? Esquema de aterramento é a maneira como a fonte de energia elétrica é conectada ao eletrodo de aterramento. Se eu não conecto a minha fonte de energia elétrica ao eletrodo de aterramento, eu não estou aterrando nada. Nada. É coisa para inglês ver. É a mesma coisa daquela garrafa PET que nós vimos lá. A mesma coisa. Tá? A 5410, ela nos define, ou nos recomenda 5 esquemas de aterramento. O TNS, o TNC, TNCS, TT e T. Mas a 3570 falou que desses 5 a gente só pode usar 2. O TNS e o TT. Tá? O IT ele quase não é usado. Às vezes em instalações hospitalares a gente tem coisas IT exatamente pelo controle de ruído. Né? Mas ruídos induzidos pela instalação elétrica. Né? É um negócio, um buraco mais embaixo aí do que esse ruído de som que a gente escuta. Né? Quando fala assim, sistema de aterramento é a mesma coisa que esquema de aterramento. Aterramento é a mesma coisa que esquema de aterramento. Aterramento funcional. Opa, esse é importante. Aterramento funcional é o ato de conectar a fonte de energia no eletrodo de aterramento. Mas, e aterramento de segurança? É ligar
todos os corpos elétricos, aterramento de proteção, todos os corpos elétricos, todas as carcaças dos equipamentos, tudo aquilo que não tem função elétrica, ou seja, não é uma fase nem um neutro, né, no eletrodo de aterramento. Quando eu ligo o palco, a estrutura do palco no eletrodo de aterramento, eu estou fazendo um aterramento de proteção. Quando eu ligo o neutro do gerador no eletrodo de aterramento, eu estou fazendo um aterramento funcional. Não existe aterramento de proteção sem aterramento funcional. O aterramento funcional é obrigatório. Se eu não o fizer, eu não tenho condição de garantir a segurança dos trabalhadores. Joia? Eu também posso ter um aterramento de trabalho, tá? É um elemento de proteção que eu recomendo à prática na instalação dos sistemas elétricos. Se eu pegar as 3 fases e juntar os fios delas todos, claro, não tem gerador ligado, aqui não está ligado em nada, está tudo desligado, mas eu peguei as 3 fases e Frisa mais uma vez. juntei as 3 bichonas lá, uma nas outras. O que acontece se alguém lá atrás, sem querer, ligar o disjuntor da casa? Vai cair o disjuntor. Boa! Boa, a turma lá tá treinada. Vai cair o disjuntor. O disjuntor não é um dispositivo de sobrecarga. Eu não fechei um curto, então eu vou ligar o disjuntor vai cair. Se ele caiu, eu vou dar choque em alguém? Não. Mesmo porque eu não ia dar choque nunca, porque tá tudo junto. Se tá tudo junto, é o passarinho sentado em cima do fio. Eu não tenho diferença de potencial em cima de um cabo. Um cabo conduz a eletricidade. Não tem resistência, não tem jeito. Então, um aterramento de trabalho, né? Por exemplo, quando o cara vai dar manutenção no poste, ele tem um gancho que tem 4 fios. Aí vai lá e desliga o disjuntor do transformador, pega aquele gancho e gruda nos 4 cabos do poste. Para que ele faz isso? Porque se existir uma energização acidental, vai dar uma borradinha no cara, porque vai dar um estourão ali perto dele. Mas ele não vai morrer eletrocutado. Vai dar um susto, mas ele não vai morrer. Vai morrer cagado. Não tem tensão suficiente para matar ele. Isso aí é no 13,8, por exemplo, aí. Capaz de dar uma. Tá. No 13,8 dá, mas no 110 não abaixa não. Então assim, o cara cria um sistema de equipotencialização, equi de igual, né, para evitar uma manobra acidental. Um religamento acidental e ele morrer eletrocutado. Então, são procedimentos de segurança. Sistemas de equipotencialização e aterramento de trabalho são dispositivos de segurança. Né? Existem ferramentas próprias, né? E na falta delas a gente pode criar. Por exemplo, conectores que eu estou tudo grudado, uma massa única e eu toro aquele conector no cabo principal de entrada. Se o cara do gerador ligar aquele negócio acidentalmente, vai cair o disjuntor na mão dele e pra frente ninguém vai sofrer com isso, não vai ter problema com nada, tá? São situações de proteção, tá? E voltamos lá embaixo no terra. Então veja, a palavra terra ela tem inúmeros significados, né? A confusão em cima do terra, com haste de terra, é por conta de confundir a massa terra, o nosso planeta, com o mineral. Né? O cara acha que enfiar haste no chão, que está dando contato com o mineral terra, vai resolver um problema elétrico dele. E não vai. Né? Então, joia. Já que a gente entra nos esquemas de aterramento, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que é importante. O dimensionamento do cabo de terra também, às vezes, é bem deixado de lado, né? Sim, a norma também trata enfaticamente a respeito disso. Em sistemas com até 35 milímetros, obrigatoriamente o terra tem que ter a mesma bitola da fase. Né? Então, assim, se eu tenho um sistema de 16 milímetros, o cabo do terra tem que ter 16 milímetros. Se eu tenho um sistema de 35 milímetros, o cabo do terra tem que ter 35 milímetros. Eu tenho um sistema de 120 milímetros, o meu cabo do terra tem que ter, conta. Aí faz o cálculo. Né? Ele pode ser que ele precise de 120, muito difícil, 120 milímetros. Pode ser. Mas normalmente essa bitola é menor. Tá?
Então vamos ver agora aqui como é que o negócio funciona. Né? Vamos entender aí o passarinho sentado em cima do fio agora de uma forma mais fácil. Né? Estou criando aqui, a gente precisa entender um conceito chamado corrente de falta. Né? Isso também é um termo técnico da eletricidade. Quando a gente fala que uma coisa deu uma falta, a gente pode trocar a falta por um curto-circuito. Uma falta é um problema elétrico que normalmente cria uma corrente de falta. Né? Então vamos entender aqui como é que funciona essa parada. Vejamos, um sisteminha bem simples, eu tenho aqui um holofote aí com a lâmpada par 64 que está representada por um resistorzão aqui. Eu tenho uma fonte de tensão alternada, simplificada, eletrifásica, mas eu estou só representando uma única fase, 127 volts. Então eu posso ligar a lâmpada par 64, que não vai estragar, né? Ela é 110, então não estraga, né? O Zezinho de Belo Horizonte contou o caso do funcionário dele que veio com um balai de lâmpada par e o funcionário foi testar. Já te contou isso? Fantástico. Né? Cara, o Zezinho é um locador dos mais tradicionais do país, que mora em Belo Horizonte, a empresa dele chama Arte Som, e é uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu gosto muito, né? E ele ama contar esse caso. Né? Claro, ele demora umas 4 horas contando esse caso. Ele rodeia. Porque ele veio aqui em São Paulo, comprou um monte, não achou numa loja, um monte de lâmpada par. Aí chegou, e estava usada, né? Chegou lá em Belo Horizonte, entregou para o funcionário testar. Passou uns 10 minutos, o funcionário chegou na sala dele e falou: seu Zé, aqui essas lâmpadas estão boas não, vem cá para o senhor ver. Aí ele foi lá correndo. Aí o cara ainda pegou na frente dele. Aí o visor tava ligando as lâmpadas 220, né? Aqui ó, olha para o senhor ver. Já foi embalar do lado das lâmpadas, as lâmpadas estão tudo ruim. Então aqui não é o funcionário Zezinho que está testando a lâmpada, nós estamos ligando ela do jeito certo. Então tá lá, lindo. Nós temos a nossa fonte. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Isso aqui é o chão? Não, isso aqui é a massa. Tá? É a massa. Isso aqui pode ser estrutura, pode ser qualquer coisa, pode ser o chão também, mas é a massa. Eu peguei o neutro e liguei na massa. Fiz o meu aterramento funcional. Beleza? Peguei o meu fio terra, o meu condutor de proteção e liguei na carcaça do equipamento de metal. Essa carcaça aqui é de metal. Né? Liguei o meu neutro lá na lâmpada, a minha fase lá na lâmpada. A hora que eu liguei minha fase na lâmpada, eu criei uma corrente elétrica. Ela vai sair da fonte, vai passar na lâmpada que tem uma resistência elétrica, que vai converter essa eletricidade em calor e energia luminosa, retorna com a mesma intensidade no neutro. Tranquilo, nosso circuito elétrico é de 3 fios aí. Pergunto, existe corrente elétrica circulando pelo terra? Não. Não temos corrente elétrica circulando pelo terra. Por quê? Porque não tem conexão elétrica com o terra. A corrente elétrica, ela vai passar para cá, ela saiu aqui, ela volta para a fonte. Ela não vai sair daqui e ficar passeando em um lugar que ela não sabe para onde vai. Né? Então, eu não tenho. O negócio está lindo, funcionando, a lâmpada está acendendo. Né? A minha carcaça tem o mesmo potencial elétrico da massa, porque eu tenho um fio ligando ela. Né? Se eu puser um multímetro daqui para cá, eu vou medir zero. Não tem, né? Eu estou medindo um fio. Né? Beleza. Só que aí, né, o cara carregou esse spot para um monte de lugar, mexeu para lá, mexeu para cá, arrebentou o fiozinho que liga na tomada lá em cima, que ele não viu, e esse fio encostou na carcaça. Aí dá DDP, né? Dá vazamento de AC, é o nome que a turma gosta de falar. Deu vazamento de AC, matou o cachorro, o gato e a minha SD8, minha disco SD7 de R$1 milhão, morreu. Vazamento de AC. O filho da puta do cara da luz que queimou minha mesa. A culpa é sempre da luz. Claro. É da luz, aí depois é do DDP, depois é do vazamento de tensão. Então vamos lá. O fiozinho escapuliu, aí encostou ali na carcaça. Né?
E a corrente elétrica, gente, ela é preguiçosa. Ela sempre caminha pelo caminho de menor resistência. Né? Quem tem a menor resistência? A lâmpada ou a carcaça de metal do equipamento? A carcaça de metal do equipamento. Então, o que vai acontecer com essa corrente agora, hein? Ela vai sair daqui, vai chegar aqui na frente, ó, chegou aqui, ela tem dois caminhos para passar, né? Ou ela passa por aqui, ou ela passa por aqui. Veja, os dois caminhos levam ela para o neutro, para a volta, certo? Esse caminho aqui leva, e esse aqui, ó, também leva. Certo ou errado? Por onde que ela vai passar? Pela carcaça. Né? Agora eu vou perguntar uma coisa importante aqui, ó. Eu não disse que a tensão é igual à resistência vezes a corrente? Então eu também posso falar que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência, certo? Mandei um pouquinho para lá, outro para cá, certo? Beleza? Então tá bom, lindo, né? Qual que é essa resistência aqui da carcaça do negócio? Zero? Então tá. Então vamos assim, ó. 8 dividido por 4 é igual a 2. Por quê? Porque 4 vezes 2 é igual a 8. Matemática bacana, né? Porque o caminho que você vai, você pode voltar. Lindo. Então, me digam quanto é 8 dividido por 0. É 0? Por que 0 vezes 0 é igual a 8? Infinito. Quem falou infinito? O senhor é formado em quê? Nada. Então você acabou de ganhar. Até uma sacanagem, né, velho? O cara é suporte da Yamaha, ganhou uma régua minha aqui, ó. Presente. E passa na frente da casa. Mas não é da Yamaha não, isso aqui é meu. Vai pra casa. Gente, é um número astronomicamente grande. Né? Isso, claro que esse número não existe, mas a gente, quando a gente estuda matemática, a gente tem que criar essas aproximações para a conta fechar, porque senão ela fica sem solução. Um número dividido por 0 é igual a infinito. Eu preciso de um número infinitamente grande para essa equação ser válida. Isso é uma operação matemática chamada limite. Né? Então, ó, nessa situação aqui, ó, eu tenho uma tensão, qualquer número que seja, dividido por uma resistência, que é um valor muito baixo, tendendo a 0. Então essa corrente tende ao infinito. Ela assume um valor astronomicamente grande. E a gente chama essa corrente de falta ou corrente de curto-circuito. Né? É claro, gente, que se não tiver um disjuntor ou um fusível aqui, eu taco fogo nesse negócio. Né? Agora, se eu tenho um disjuntor ali, vai identificar o curto e vai cair. E vai cair. Mas mesmo assim, vocês querem ver que coisa bonita? Nessa situação, ó, eu estou com a fase ligada na carcaça do equipamento, não estou? Olha lá, ó, fase ligada na carcaça. O que é isso aqui? É a massa, né? É onde eu estou com a mão. Estou com a mão aqui na massa. Se eu colocar a mão aqui, eu vou tomar choque? Não. Ó, a fase está ligada na carcaça, está energizada. Não pegou fogo ainda não, hein? Nem caiu o disjuntor, porque estou sem disjuntor. Eu estou com um cabo de subluxura aqui para não deixar pegar fogo. Fase está ligada. Se eu colocar a mão na fase e colocar a mão na massa, eu tomo choque, não tomo? Tomo. Sim, porque você fecha o circuito. Agora, aqui eu estou com a fase ligada, eu estou com a mão na massa,
e eu vou colocar a mão na carcaça do equipamento. Eu tomo choque? Não tomo choque, gente, porque a carcaça do equipamento também é massa. Exatamente. Agora, veja, a carcaça do equipamento tem uma resistência, não tem? É uma resistência tendendo a zero. Quanto que é alguma coisa vezes zero? É zero. Alguma coisa vezes zero é zero. Calma aí. Não tem pegadinha, não. Alguma coisa vezes zero é zero. Uma corrente muito alta vezes zero é zero. Tensão não é igual a corrente vezes a resistência? Então eu não tenho diferença de potencial nessa ligação. Mesmo esse cabo estando longe um do outro. Ou seja, mesmo sem identificar o problema através de um disjuntor e derrubar a fase, eu continuo seguro, porque eu não tenho diferença de potencial. Eu faço com que a tensão da fase caia absurdamente a ponto de chegar a zero. Esse é o segredo da parada. Aí, olha que bacana, hein? Olha que bacana, que legal. Olha que legal. Se eu tirar essa ligação daqui, se eu tenho isso aqui, é mais pra frente que eu tenho. Ah, não, tá aqui. Pera, eu vou pular. Então, ó, beleza. Entenderam esse conceito aqui? Já que tem esse desenho aqui desse negócio que eu fiz, a gente passa, chega nele. Então, a principal função do aterramento, a principal função é o maior objetivo dele, e se ele não tiver cumprido, não adianta de nada. Vamos contar. É a proteção das pessoas e animais em torno da instalação elétrica. Quando acontecer uma ruptura de isolação. Porque quando não acontecer, tá tudo lindo, funcionando, maravilhoso. Não tem problema. Se não tem problema, não preciso me preocupar. O terra só faz sentido de existir na sua função principal quando acontece um problema. Certo? Então, essa é a função principal dele. Função elementar do aterramento. Existem mais 7, mas essa é a principal. Tá? Agora, vamos olhar aqui ó, a situação da desgraça. Tá? Ou seja, nós vimos ali a situação da falta. É aquele mesmo desenho da outra vez. Né? A carcaça do negócio encostou na fase, mas eu estava com o meu circuito aterrado, a minha carcaça aterrada, uma conexão elétrica bacana, a corrente circula por uma resistência de valor muito baixo, tendendo a zero, isso multiplicado por a multiplicação dessa corrente muito alta com uma resistência muito baixa, tende a zero. Então, se eu encostar a mão numa tensão tendendo a zero, eu não vou tomar choque. Né? Esse tendendo a zero é tendendo a zero mesmo. 0,1, 0,2, 1 volt, 2 volts, é muito pouco. Tum. Joia. Agora vem um bonecão e tchan, 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 pega o fininho do fio terra e quebra. Ah, não tinha jeito de ligar no tomate, tava faltando, não sei o que, papá, sei lá. Eu tava sem dinheiro para comprar um cabo tripolar, aí eu comprei um de 2 pernas só, flamenguinho, né? E fiz a instalação elétrica. Lindo. O que eu fiz? Eu tirei essa ligação daqui pro chassi. Mas o curtão velho tava lá, né? Aí eu pergunto para vocês. Spot de luz. Par. Como é que ele é ligado com fio de 3 pinos ou com fio de 2 pinos? Em qual empresa? Não tá tendo não, velho. Eu ainda não conheço não. Todo mundo liga com luz, porque diz que luz não precisa de aterramento não. Essa conversa que eu escuto sempre. Aterramento de luz é complicado demais. Se aterrar a vara ou o box? O box. Se aterrar um dos dois. O ar que você diz é a vara ou aterrar o box? Se a gente aterrar um dos dois, a gente os dois, tá né? fazendo, As duas coisas, né? a gente está fazendo o papel. Né? Sim, exatamente. Mas nesse caso aqui não tem nada disso, né? O cara simplesmente cortou o treco.
o grid, o box não tem controle, tem nada, o teto tá voando lá em cima, tá? Não tem nada ligado, né? O que acontece? O curtão velho tá aqui, né? Aí essa corrente elétrica olha e fala assim, não, quantos caminhos eu tenho para passar agora? Para voltar para minha fonte? Só tem um, né? É aqui, né? Ela vai passar aqui e vai voltar para a fonte, né? Não é isso que ela vai fazer? A lâmpada vai acender? Vai. Na outra situação, a lâmpada acende? Não, a lâmpada não acende. A corrente não passa por ela, não acende. Ela passa por casa. Lampona reta acendendo. O camarada, o iluminador, o lindo tá feliz da vida, que tá tudo aceso, bacana, tudo funcionando, né? Aí vem o bacana e tora a mãozona aqui, ó. Pum, tá. E não larga nunca mais. Não larga nunca mais. Esse negócio de grudar, gente, isso aí é verdade, tá? Grudar, você tem contração muscular, porque os músculos são movimentados por impulsos elétricos. Evidente que uma corrente, uma força de 220 volts é muito maior do que qualquer força que o teu cérebro produza. Então pode ter contração muscular, né, e você grudar numa estrutura eletrificada. Uma ideia, de repente, se a pessoa encostar no box com a mão ao contrário, a tendência é a gente fechar a mão. Sim, já faz exatamente. tudo, né? Esses são testes padrões de eletricista maroto, né? O cara nunca põe a mão assim, ele sempre põe com o topo da mão, né, para poder testar. Maroto e estúpido, né? Porque tem ferramentinha pra você chegar perto assim, não precisa pôr a mão lá, né? Não precisa sofrer de graça. Sofrer de graça, exatamente. Tem ferramenta para isso, né? Não faz sentido. A canetinha lá com a luzinha de neon, você encosta e vê se a estrutura tá. Então, gente, o camarada cortou o fiozinho, né? E acontece isso daí, né? Gente, você pode ter 1000 spots, mil spots. Precisa de um só com um fiozinho do terra cortado, um só para acontecer isso aí. Todos os outros estão com 3 pinos, aterradinho, bonitinho, tudo lindo, maravilhoso. Te mata. Que Deus provavelmente mata. Então, não existe o jeitinho. Cortou o pino, por motivo que for, né? Primeiro, idiotice. Né? Tá predando patrimônio, tá atrapalhando o negócio, vai ter que recompor. E outra, você está expondo a risco as pessoas ali na proximidade desse equipamento. Né? Porque você não tem como garantir que isso aqui nunca vai acontecer. Né? Pode acontecer, e acontece. Aqui tem trabalha 400 graus, 300 graus. Né? Um dia a isolação quebra. Né? Então, ó, agora sim, 220 volts ou 127 volts, sei lá que tensão que for. Agora não pode ser par 64 mais, né? Senão estraga ela antes. Agora, vocês querem me ver ficar pior? Pode piorar? Pode piorar, né? Tudo pode. Pode. E agora, hein? Não tem terra. Agora não tem o aterramento funcional, não, eu arranquei ele. Ou seja, eu tenho um gerador elétrico que não está com o neutro ligado na massa, um spot em curto, e eu não tenho uma referência elétrica conhecida para a massa. Bom, aí, meu, é um troço difícil, porque se a gente pegar duas pilhas, peguei 2 pilhas aqui, ó. 2 pilhas. Positivo para cima, tá? Aí eu pego um voltímetro. Eu pego o voltímetro e coloco o positivo aqui, o negativo aqui. Eu vou medir quanto? 1,5 volts. Eu pego, tiro o voltímetro, põe aqui e aqui eu meço. Beleza. Aí eu pego no positivo dessa e no negativo dessa. Quanto eu vou medir? Quem acha que é nada? Quem acha que mede alguma coisa? Bom, quem falou que acha que mede alguma coisa acertou. Agora depende. O meu corpo tem uma resistência elétrica? Então eu criei uma conexão elétrica, mesmo que, sei lá, de que jeito que for, com negativo, porque a carcaça da pilha é o terra dela. Se eu estou segurando aqui, ó, essa corrente elétrica daqui para cá, na hora que eu fechei o circuito, ela vai passar pelo meu corpo, só que é uma resistência muito alta, então eu vou medir uma tensão residual. Né? Bom, um exemplo bobo
com uma fonte de duas fontes de 1,5 volts. Agora, você imagina um monte de gerador, tudo apoiado em cima de um chassi de metal no chão. Não dá pra gente falar. Aí a gente tem um ponto de interrogação. E, meu amigo, se é o teu que tá na reta, velho, tudo que você não quer é um ponto de interrogação. Você não quer uma dúvida. Não dá, né? Não dá. Não dá. Entre o ponto de interrogação e o 220 volts, velho, por Deus que eu prefiro o 220, pelo menos eu já tô sabendo. Porque as tensões desenvolvidas nessa situação podem chegar a 1000 volts. Podem chegar a 1000 volts. Mas quem é que vai fazer o teste? Eu já fiz, né? O Paulista fez também. Eu já fiz. O cara morre. O cara Passa morre. uma foto pra ele aí. O cara morre. Depois você me mostra ele. É terrível, né? Agora, são situações que você encontra em campo, né? Muita tranquilidade. Joia aqui, gente? Então vamos ver agora as outras funções do aterramento. Bem rápido para a gente chegar no coisa. Bom, se eu consigo criar uma corrente de falta com o aterramento, eu consigo criar proteções automáticas para aquele problema. Se eu boto um disjuntor ou um fusível e fecha um curto-circuito e aquela corrente tende ao infinito, eu desligo o negócio. Então eu crio duas proteções. Uma para a fonte, que não vai estar sofrendo um absurdo com um curto-circuito, e outra para a edificação, que não vai pegar fogo. Certo? Boa. Outra importante, e agora sim a haste tem o seu papel. Escoar eletricidade estática. Você já viu quando a gente encosta nos outros da choque? Aquilo é eletricidade estática. Não, o que acontece? O nosso corpo, com o atrito do ar, de roupa, etc., acumula carga elétrica estática. Não tem para onde ela correr, ela está armazenada na gente. É um potencial elétrico. Na hora que a gente encontra um corpo que tem um potencial elétrico maior ou menor, eu crio uma condição elétrica para escoar aquelas cargas ou receber carga de outra pessoa. E aí cria-se uma corrente elétrica. Né? Ela tem começo, meio e fim muito rápido, mas ela desenvolve tensões elétricas muito altas. Você já viu que sai até faísca, né? Você chega a perto, dá uma faísquinha, né? Aí incomoda até, né? Dá uma queimadinha. Aquela faísquinha, gente, chega a 5.000 volts. Não vai matar ninguém. Às vezes é um pouco desagradável, dá um estalinho e tal. Não vai matar ninguém. Mas, cara, você imagina você pegar num cabinho USB no equipamento e dar um techzinho de 5.000 volts num componentezinho eletrônico. O que acontece? Lá em cima, você quer ver o próximo? Está lá em cima. Queimado. Queima o equipamento. Equipamentos eletrônicos são estupidamente sensíveis à eletricidade estática. Estupidamente sensíveis. Não. Existe todo um aparato dentro da indústria para controlar de forma eficiente eletricidade estática. Né? Numa empresa que monta placas de circuito impresso, é uma proteção contra SD, é uma coisa gigantesca. Né? Porque é um problema seríssimo. Né? E quando eu ligo um eletrodo de aterramento no solo, eu estou me precavendo e criando um lugar seguro para essa eletricidade estática escoar. Veja, se eu amarro o palco inteiro com um cabo, eu não vou morrer eletrocutado. Mas se eu encostar a eletricidade estática, para onde que ela vai? Se aquilo lá não está ligado em lugar nenhum. Né? Ela não vai para lugar nenhum, ou seja, eu tenho que direcionar aquilo. O globo terrestre tem carga negativa. Né? Ele é um ponto que a gente sabe que tem carga negativa. Então eu crio eletricidade estática com movimentos, agora que eu encosto no chão, Só que esse chão, para funcionar, ele tem que ter uma resistência elétrica adequada. Se você pegar um cotoco de haste desse tamanho, né? O cara vai lá e compra uma haste de 1 metro, né? E aí ele faz um cabinho de guarda-chuva na frente da haste aqui, e ele cria uma relação afetuosa de amor intenso com a haste. Porque ele vai fincar a haste no chão e depois do evento ele vai fazer uma força hercúlea para levar o consolo dele para casa.
Porque é caro demais, né, gente? Uma haste, né? De 1,5 metro custa R$6. E o cara, eu já vi cara pegar o monte do caminhão, velho, meter uma corrente, bufar, começar a cuspir fumaça pra cima e arrancar a haste do chão. Né, pra levar pra usar no evento do dia seguinte, né? Pô, fala, tem aterramento, né? Mas assim, essa haste, ela tem regra pra você fincar e tem equipamento pra medir, né? E tem norma técnica falando como é que funciona, né? NBR 5419, teve uma revisão agora, era uma norma de 24 páginas, passou a ter 400. A revisãozinha, zero. Sinal de que tava faltando alguma coisa. Só um pouquinho de coisa, né? Descobriram lá que tava faltando um pouquinho de coisa. Oi. Tá, mas agora, que nem você mesmo falou, né? Tem gente que pega um pedaço de haste, aterra, tem gente que pega uma haste inteira e aterra ela. Entendeu? Qual que é o correto? O correto é você medir com um equipamento chamado terrômetro e alcançar o que a 5419 diz que tem que ser. Esse é o correto. Tá. Beleza. Ah, mas eu não sei como é que faz isso. Profissional, qualificado e habilitado. Esse sabe. Ah, mas eu quero uma receita de bolo. Velho, uma norma de 400 páginas, parceiro, parece que não tá dando para ter receita de bolo nisso, né? Se o cara conseguir fazer uma receita de bolo com 400 páginas, não passa o segredo. Exatamente, né? Passa o segredo. Nesse Oi. caso, de quem que é a responsabilidade? É da empresa de som, da empresa do gerador? O aterramento. Do patrão. Quem é o patrão? Quantos patrões tem aí? Você me citou 3 patrões, dos 3. O dono do evento? Sim, Quem contratou o evento? exatamente. É, São todos os patrões, todos os responsáveis legais pelo CNPJ são responsáveis diretos por isso. Tá? Cara, não dá pra falar que o cara não sabe disso. Então isso aí dá dolo. Né? É homicídio doloso, velho. Esse troço aí. Tá? Então não tem essa coisa de, eu tive só culpa na parada. Não, velho. Isso é dolo, tem dolo. Tipo, num evento de grande porte, onde você tem tipo um cara que cuida só do RF, tem que ter um cara também que cuida só do AC. Só da elétrica. Sim. Só da elétrica. Sim. Não acontece em lugar nenhum. Não, tem. Sobra pra- Tem sim. Nesses eventos grandes tem sim. Tem, ele não está lá, tem mas ele entre aspas. assinou, ele recebeu uma grana para fazer o ARP. Tá. O evento existe, o Tá, ARP está lá, geralmente, alguém sabe foi o que pagou. que é? Vamos lá, porque senão a gente não entende. Depois a gente senta no boteco, a gente bate papo, vocês bebe cerveja a noite inteira conversando isso aí. Tem. Bora lá. Tem. Responsável por uma pequena parte Fala, do homem. todo. Deixa eu continuar a parte, que nós vamos chegar. Eu vou responder todas as perguntas que vocês estão fazendo, elas estão contempladas na parada aqui, tá? Não estoura no lugar dele. Bom, eletricidade estática tem uma coisa que é a mais de todas. Qual que é, hein? Qual que é a eletricidade estática mais bruta que vocês conhecem? O raio. Então, a NBR 5419 fala o seguinte, meu parceiro, você enfiou a haste no chão, então tenha culhão para pegar um raio e mandar pro chão. Porque senão, meu amigo, fica um troço meio atrapalhadinho, né? Eu vou falar uma coisa, eu tenho termômetro, eu já finquei haste no Brasil inteiro, né? E eu falo uma coisa para vocês, conseguir os 10 homens que a legislação manda é punk pra caramba. É punk. Eu tive em Bocaiúva, tem pouquinho tempo, na cidade de um camarada que tem pra chamar Rivasson, né? Pessoa que eu adoro. E eu fui lá fazer bater papo com o cara e fazer uma revisão dos equipamentos para ele. Fui eu e o Dênio, né? E chegou lá e eu fui ensinar para os meninos dele como é que fazia o aterramento. Então, bora lá no parque de exposição, derruba o equipamento lá dentro, vamos montar e vamos fazer o troço aqui, né? Porque fica eu mostrando figurinha aqui, vocês saem, vão embora, não faz troço nada, e bora lá, vamos sentar e fazer. Aí chegou no parque de exposição, tinha um velhinho, ele tinha uns 70 anos de profissão, mais ou menos, porque ele já estava trabalhando, e ele era o cara que tomava conta lá do parque, né? Aí começa aquele negócio, e desce coisa, e
pega haste, pega cabo, e aquele trupé, levanta PA, aquele pra cá. Aí ele, vocês estão fazendo aterramento? Tá vendo aquele transformador que tem lá? Aí ele apontou pro lado da rua, assim, um transformador grande. Então, aquele transformador, primeiro, eu já trocou ele umas 5 vezes, mas a primeira vez que instalou, eu ajudei, eu trabalhava na CEMIG, né? E para conseguir 200 homens de resistência, aterramento, a gente teve que fincar 83 hastes no chão. Eu tinha 3, rapaz, 2,40 metros, eu dei uma olhadinha pra você. Pô, Bocaiúva tá no norte de Minas, é semiárido já, né? Ou seja, você não tem a resistividade elétrica do solo, é muito ruim. Na areia da praia ela é maior, né? É o péssimo, é pior. Você tem ar, entre uma partícula de areia e outra tem ar. A ar não conduz a eletricidade, né? É horrível, é o pior de todos, é na areia. Aí tem que fazer pé de galinha, não tem jeito. Se você quiser aterrar, tem que fazer pé de galinha. Lá em Copacabana, os caras pegam e fazem aterramento no asfalto. Não, mesmo assim é horrível, porque você está próximo da areia, é terrível, a condutividade elétrica é terrível. Então assim, para você atender uma norma de raio, é terrível. Mas e da eletricidade estática que trava a mesa de som, que queima a entrada do negócio, né, que dá uns clequezinhos, aqueles warmzinhos no som, aqueles estalinhos no som. Será que um aterramento de 200 ohms resolve? O que vocês acham? Não. Resolve. Resolve. A haste de aterramento é absolutamente secundária numa instalação elétrica provisória, se e somente se não existir possibilidade de incidência de relâmpagos. Se existir a possibilidade de chuva e tormentas e vendavais e pé de vento, furacão, ciclone ou algo do tipo, né, aí convém ou não realizar o evento ou fazer uma área de escoamento de estática bacana. Né? Aí 200 ohms. Não dá não. Né? Aí tem que baixar dos 20. Como é que você chega nessa conta dos ohms para saber qual o Mede. tamanho? Mede. Você pega um termômetro e mede. Você fica uma haste, mede. Ah, deu 200. Aí você finca a outra haste, claro, tem regra para isso. Mede. Ah, deu 150. Ah, vai fincando a haste até a hora que você medir os 10. Né? Isso é o melhor jeito de fazer. Né? É claro que depois de umas 3 hastes tem conta, né? Porque aí você descobre quantas hastes você vai fazer, pra você não ter que ficar lá prevendo. Oi? O que é esse termômetro? Termômetro é um equipamento eletrônico. Tem 2 tipos de termômetro. Tem um de indução, é o pai de todos os alicates amperímetros. É um alicatão desse tamanho, esse é o que eu tenho. Eu tenho um termômetro de indução. Ele é mais recente e ele custa mais caro. Para você medir o terra de um termômetro de indução, você precisa de pelo menos 2 hastes. Né? Uma que você tem e a outra que você quer usar para medir. É um eletrodo que você põe para medir. Ele não necessariamente precisa ficar lá, mas você vai usar ele só para medir. Aí ele pode ser curtinho. Só as hastes curtas servem para fazer isso. Né? Com esse cara aqui, consigo? Não. Isso aqui é um alicate amperímetro. O termômetro, ele tem 2 bobinas. É grossão aqui assim. Aqui tem uma bobina, né? Aqui dentro tem uma bobina. Né? Eu já vi. O termômetro é grossão. Uma induz corrente e a outra mede. Né? Então você pega o negócio, põe ele no cabo, um induz corrente, circula pela resistência do aterramento e ele mede aquele negócio. Você fala só, tem tantos ohms. Faz a volta, faz o circuito. Faz o circuito, exatamente. Né? Então esse aí é o lance do termômetro. E o outro termômetro convencional, o termômetro ordinário, né, o padrão, ele você tinha que espetar, você queria medir essa haste aqui. Ele é uma maquininha que tem 3 pontas de prova. Então você queria medir essa haste aqui. Aí você pegava uma ponta nela, você pegava uma outra haste, andava 15 metros, fincava no chão, pegava outra ponta, media, pegava outra haste, andava 15 metros pra frente, fincava e você media essa daqui. Né? Aí você descobriu que estava 200 ohms. Choravam, você já andou 37 quilômetros para poder fazer um aterramento nessa história aí, dos 83 hastes do velho. Tem um mais novo, que eu vi esses dias que eu estava pesquisando o negócio de termômetro, que ele você liga numa fase e no cabo que você tem como terra. Ele te dá de 0 a 10 aterrado, de 10 a 30 regular e acima de 30 tem aparelhinho que nem pilha vai, você põe numa fase e no terra que te deram o cabo. Eu sei qual que é isso, cara, mas isso não tem precisão nenhuma, tá?
Você não tem questão, você não pode usar isso aí para garantir que um raio vai cair e vai resolver o negócio. Tá? Não dá. Você tem que ir para uma instrumentação dessa aí. Um termômetro desse custa, deve estar custando uns 4 mil reais, mais ou menos. Qual o preço? O mercado não está ajudando. O omímetro? Não, o megômetro? O termômetro. Termômetro. Como que é o nome do... Ohms. Resistência? A resistência, Ah. isso. Vai de acordo com o terreno. Sim, sim, sim. Você faz- E outra, uma vai haste de fazendo o teste aterramento... até você conseguir o ponto que você Isso, quer. exatamente. Uma haste de aterramento tem vida útil. Né? Ela não vai durar para sempre. Né? Por quê? Porque o terreno muda e a interação do terreno com a haste também, ele corrói a haste. Então não é aquela coisa, você chegar no lugar e falar, então, fia ali já... Não, mas não. É que, claro, que a inspeção ela tem que ser feita anual. E um eletor de aterramento costuma durar aí de 3 a 4 anos, dependendo do lugar. Mas não vai mais que isso. Aí Agora uma tem que questão, fincar de novo. Henrique. Suponhamos que estejamos fazendo um evento em que a gente não tem uma ação externa de um raio, que seria a maior grandeza Sim, sim. já conhecida aqui no planeta. Existe algum aparelho, existe alguma forma de criar um aterramento, em vista que ele precisa criar uma resistência para eliminar aquela... Não. Não tem jeito de fazer isso. Infelizmente, terra eletrônico não existe. Infelizmente, essa é uma situação que não existe. Né? Eu já vi equipamento prometendo isso aí. O cara com a caixinha também. Terra eletrônica dispensa o aterramento. Joia. Bom, eu não vou citar as outras 7 funções do aterramento que eu coloquei. Eu coloquei a primeira, que é a proteção de pessoas e animais, explicamos como ela funciona, mesmo sem ter disjuntor, mesmo sem ter eliminando a fonte, eu consigo zerar a tensão de toque, né, deixar ela com 0 volt, mesmo se a fase estiver presa na massa. Né. A segunda, e tão importante quanto, porque ela funciona em conjunto com isso, é o desarme automático. Eu boto um disjuntor ali atrás e eu derrubo essa situação problemática, um disjuntor ou um fusível. Falei da estática, escoar a eletricidade estática. Então nós estamos com 4, né? 4. Né? E agora a última eu vou citar, mas como a gente já deixou mais ou menos combinado, depois eu volto aqui para falar sobre ruídos, e aí eu falo mais desse negócio, é a referência elétrica. Veja, a minha corrente elétrica, ela não volta para a fonte de qualquer forma. Se ela saiu, ela vai voltar. Se eu começo a criar caminhos conturbados para essa volta, eu crio uma situação chamada loop de terra. Ou seja, eu crio 2 ou mais caminhos distintos para a minha corrente elétrica voltar para a sua fonte. E isso me perturba a função elétrica da coisa. Veja, o equipamento vai funcionar, ele está funcionando, ele não vai estragar, só que eu crio correntes espúrias entre o próprio terra. Eu crio tensões por conta daquelas montes de resistências, e se a gente analisar aquelas tensões, eu posso chamar aquilo de uma microfonte de energia, que vai induzir correntes elétricas entre o próprio terra. E isso vira ruído elétrico. Normalmente é o RAM, né? Que aqui no Brasil também tem vários nomes, né? Hammer. Tem vários. Hamster, né? Tem vários. Né? É RAM, né? Por conta do barulho grave aí, né? Essa volta chega a fazer algum tipo de magnetismo? Não, De pô. tanto eu ficar Não, muito Só pouco. incomoda e atrapalha. Isso aí. Só incomoda e atrapalha, e claro, é essencial. Veja, a gente que trabalha no negócio, temos que entregar um produto de qualidade. Né? Luiz entrega um produto de qualidade para o patrão dele quando não tem ruído. Hernani entrega um produto de qualidade para o cliente dele quando não tem ruído. Se você entrega um troço cheio de ronco, aquilo não é um produto de qualidade. Né? Então, assim, é a situação. Isso aí está muito amarrado na referência elétrica. Quando eu tenho uma boa referência elétrica, um caminho limpo, clean, eu não tenho ruído.
Né? Fica a dica aí que esse monte de coisa, isoladores, cria uma bagunça no retorno da corrente elétrica. Né? Então tem que saber o que isolar, quando isolar, para que isolar. Né? A gente pode tratar desse assunto depois. Perfeito, gente? Ó, aqui, ó, eu vou passar batido, senão não vamos ter tempo. Tem o esquema do eletrodo de aterramento. A gente pode olhar depois as resistências elétricas que tem e como isso é feito. Né? É um pedacinho da 4419. Mas vamos ver aqui uma situação típica da construção de um eletrodo de aterramento, de uma massa elétrica num evento. Vamos pegar uma situação típica, né? Onde eu tenho um palco, um box truss montado aqui, 2 andaimes para o meu PA, uma house mix, camarote, eu não coloquei o camarim lá do Estrela não, mas faz quando tem camarina também, né? E aqui é um evento de patrão, e eu tô com 4 geradores, mais um transformador público. Não tiveram miséria nenhuma nesse negócio. Então eu tenho um gerador da luz, deixa eu ver se é da luz. Um gerador da luz, o backup da luz, o gerador do som, mas o backup do som. E esse transformador local aqui está colocando energia para cabaninha, barraquinha, aquela coiseira que está em volta de um evento desse, né? Todo mundo aqui consegue enxergar essa situação típica do nosso dia a dia aí, principalmente a turma da estrada, né? Muito parecida, né? Então, joia. Beleza. Chegou, ó, o palco tá montado, tá? Chegou. Tem quem que é da luz aqui? Tem gente da luz? Só tem cara do som aí, velho? Da luz tem um ali, ó, escondido ali. Não, PTO, gente. Chegou a empresa de som, tá? Mas aí essa empresa que ela ia fazer o som e a luz junto, pra não ter briga. Chegou, não tinha nada. Chegou, tava só o caminhão do cara, o palco montado e mais nada. Tá, os geradores tudo quietinho lá, tudo certinho. Tinha nada, nem esse troço, tinha nada. O camarada desceu e pulou um rapaz que treinado, foi capacitado, rapaz bom de serviço, falou, bora porque eu sei que eu tenho que criar a minha massa potencializada para garantir a segurança das pessoas que vão fazer a instalação elétrica. Então ele já ligou um gato no caminhão, com um ferramental na mão, para começar a fazer a parada. Ele vai fazer e eu vou fazer de um jeito diferente. Eu tinha que ter... Acho que eu tenho que... Espera aí. Mas vamos fazer por aqui mesmo, vai ser mais fácil. Ó, tá vendo esses fios verdes que tem? Ignora, vocês conseguem ignorar totalmente esse negócio aqui ou vocês querem que eu... Não. Vixe. Então deixa eu... Não dá pra ignorar não. Tá. Verde a terra, né? Você vai pôr os cabos, né? O gerador vai chegar meia hora. Tá, eu vou pegar aqui no... Vou pegar o desenho aqui, limpar ele. Tá, aqui é pesado, é o coisa de edição. É PC. Aí eu te falo, cara, engenheiro não usa Mac. Sabe por quê? Porque não existe programa de engenharia no Mac. Sabe onde os Macs são desenvolvidos? No PC. Doido demais, né, velho? Infelizmente. Explica por quê, né? Porque não tem programa de engenharia para Apple. O iOS não existe. O cara vai desenhar uma placa de circuito impresso. Ele precisa fazer um software para isso. Não tem. Não existe. Mas ele vai fazer Unix Solaris, não é exatamente um PC rodando Windows. Não tem Unix e Solaris. O Solaris eu não sei, mas para Unix não tem software de... Deve ser Linux. Para o Windows não é. Você tá entendendo, velho? Acorda o Mac parece aí. O Windows não tem muita chance aqui não, cara. E o OS é a reta, meu amigo. Foi patenteado. É o Mac rodando Windows, pronto. Então vamos
lá, deixa eu tirar esses cabos aqui pra gente não... Você já viu Vou tirar o no Mac, no sistema de servidor, todos os PCs que aparecem lá, ele coloca Computador antigo. um monitor de tubo na tela azul. É a trollagem do Steve Jobs. Então, a pior é isso. O Windows vem com paciência e o Mac vem com xadrez. Daí a diferença do negócio. Nunca tinha pensado nisso, velho. Nunca tinha agora pensado nisso. Eu percebi que o Windows não era lógico quando eu fui ensinar meu pai a usar computador. Aí ele perguntou onde que eu desligo. Clique em iniciar. Ele falou, não, mas eu quero desligar. Agora dá, gente. O cara lá, ela pulou do caminhão e ele encontrou isso aí, ó. Não tinha nada, só tinha estrutura. Aí nada. O palco, o camarote tava aqui, a house mic tava montado, o palco, o box truss, apaguei a perna no box truss. Aí o lugar. Bota a perna no box truss, aí pronto. Pode ser fly também. Manda bala. Não, o pé é importante. O pé não dá pra. Precisa dele. Deixa eu tirar esse coisa. A gravidade não dá pra mudar a lei. Beleza, hein? Pulou o caminhão e encontrou aí. Agora o box com o pé. Né? Joia. Aí o camarada falou assim, não, eu vou criar a massa onde eu vou aterrar as fontes. Eu vou criar o meu eletrodo de aterramento e equipotencializar, unir todas as massas. Ferramentas que ele vai usar para fazer isso. Nós vamos lançar um kit para isso em breve, tá? Está sendo desenvolvido lá na empresa. É a receita de bolo definitiva para não deixar o povo morrer eletrocutado mais. Né? Ou seja, eu tenho uma coisa que eu falo assim, gente quando toma choque morre. Equipamento quando toma choque estraga. Né? Eu vou garantir a primeira situação. Né? Eu vou garantir a primeira situação. A segunda situação vai depender de fincar a haste no chão e tal para garantir o problema da estática. Mas eu garantindo a primeira situação, eu já dou minha missão na Terra como feito. Né? E a gente está criando uma ferramenta para fazer isso de uma forma racional e muito fácil e barata. Né? Claro, um negócio custar uma fortuna, $1 milhão, ninguém compra, não vai fazer nada também, não vai ficar nada preparado. Né? Então, beleza. Ele desceu do caminhão com um rolo de cabo de 16 milímetros verde, tá? E alguns conectores e alguns grampos para poder pregar as coisas nas estruturas metálicas. Então bora lá, esse cara muito esperto falou o seguinte, cara, eu vou arrastar esse cabo uma vez só, então eu vou começar do lugar que eu não sei qual é a distância, qual é? Lá da minha house mix. Então ele chegou lá na house mix, aqui ó, falou assim, não, vamos começar por aqui? Falei, ah, rapaz, será que por aqui é bom? Não, vamos começar do camarote. Aí ele foi lá, pegou o cabo, pegou o cabinho verde aqui, né? Amarrou aqui, puxou esse cabo aqui. Pera aí, deixa eu colocar um negócio mais grossinho aqui pra cá. Então vamos lá. Amarrou esse cabo aqui. Pode ver o cabinho verde, hein? Beleza. Não, é preto agora. É, tá preto. Beleza, agora tá. Próxima questão. Oi? Próxima questão. Beleza. Ó, sem cortar o cabo, ele tá com o cabo contínuo, ele prendeu um olhão na ponta, prendeu esse cabo aqui, pegou um conector de perfuração, prendeu ele aqui e veio fazendo esse serviço em qualquer lugar. Pegou esse cabo, prendeu aqui, daqui ele andou pra cá, pegou aqui, ligou no palco, pegou aqui do palco, ligou no grid, subiu pro grid aqui em cima, ligou aqui em cima, saiu daqui para trás, largou esse cabo aqui nesse canto. Lindo, ele amarrou esse cabo para tudo que é lado, ele saiu correndo. Isso é difícil ou fácil fazer? Fácil. Fácil demais, né? Beleza, pergunto para vocês. Sinceridade? Oi? Difícil. Esse cabo. Por quê? Vou explicar o porquê. Hã? As locadoras de hoje não vão te ceder isso, velho. Cara, eu não tô entrando nesse mérito. Eu vou vender esse produto. Se o cara quer comprar, não. Agora, lembra lá da NR1 que eu falei? Que
você pode se negar a fazer o serviço se você estiver numa situação de risco. Beleza, cara. Se você não quer morrer, leva você o kit e monta você esse sistema. Mas Tá? não é a gente que tem essa palavra final, né? Mas aqui não é questão de palavra, aqui é uma questão de segurança. Mas o empresário ou o cara, eu já vi neguinho fazer show em situação muito pior do que isso, quanto mais isso. Tá, bom. Vamos lá, nós temos duas alternativas. Ou continua fazendo errado sem segurança, ou utiliza uma situação que é relativamente simples e barato de fazer, que eu estou mostrando aqui. É uma questão de opção, né? Eu, particularmente, prefiro optar por essa, porque eu tenho segurança e certeza. Exatamente. Não tem sentido não querer fazer, eu Sim, acho. eu também, eu penso igual você. Né? Fez É a um mesma coisa. treinamento e passar uma extensão que você vai precisar ligar em outro lugar. Joia. Bom, eu tô seguro aqui ainda? Não, porque tem uma coisa que acontece, né? Na hora que o cara vai levantar o grid aqui, ó, tem lá no cubo, o boxzinho tem uma rodinha de nylon, né? Que é isolante. Pô, bicho, então não dá, né? Então eu tenho que pegar, e eu só liguei esse cabo num pé, né? Esse pé, geralmente ele tá em cima do palco também, ele tá separado, ele não tem contato elétrico com nada. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma algema de luz e prender um cabinho verdinho em duas pontas dela e fazer isso aqui, ó. Eu pego aqui do pé e ligo aqui, eu pego daqui e ligo aqui, eu pego esse troço e ligo aqui, e eu pego outra algema dessa e ligo aqui. Pronto. Uma bola, um negócio assim. Beleza. E aquela ponta lá na frente, o que eu vou fazer, hein? Ah, eu vou pegar aquele terrômetro bacana que eu falei lá e tal, parará, e vou buscar aqui de forma mágica. Uau, viu? Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Cada coisinha, isso aqui é uma haste de aterramento. Uma hastezinha, ó. E eu peguei e interliguei essas hastes aqui. Olha, eu fiz esse desenho todo louco aí, mas pode ser qualquer coisa. Isso aqui não. Tá, beleza. Vai ficar mais fácil aí. Isso, beleza. Aí eu precisei de 8 hastes para conseguir os meus 10 homens. Vamos supor essa situação. Joia. Senhores, pergunto. Meu sistema está aterrado? Não. Ainda não. Exato. Eu não fiz o aterramento funcional ainda. Né? Mas eu potencializei o meu sistema. Veja, se uma fase encostar nesse terra aí agora, eu morro eletrocutado? Não. Não morro, porque não tem diferença de potencial. Salve de palmas pro senhor Lázaro. Corre não, mano. Chama centro da terra o lugar. Aqui é o lugar dos 10 homens da resistência a aterramento. Tem que chegar até aqui. É. Agora eu pergunto, em situações que a gente se depara com cada uma das montagens aterradas independentemente. Terrível, né? Porque você criou aquele monte de terra atrapalhado que não faz sentido, né? O que é aquele terra de um pro outro? Eu não tenho uma resistência elétrica baixa entre eles. Né? Eu tenho uma resistência elétrica baixa no cabo. Num eletrodo de aterramento fincado lá com outro fincado aqui. Ele fala com um terra em cada gerador? Esse é o pior. Vamos chegar nele. Vamos chegar nele que vai ficar ruim. Então você está querendo me dizer. Henrique. Oi. Então você está querendo me dizer, se eu chego num evento, aí o dono da empresa que montou o palco foi lá, montou o palco e fez um terra do palco. Uhum. Lá pra mim nada é a mesma coisa. Sim. E nada é a mesma coisa. Só que ele não é inútil. Ele não é inútil. Veja, quando eu venho colocando resistências em paralelo, a minha resistência final sempre vai cair. Ela sempre vai ser mais baixa. Certo? Então, se o cara fincou um tanto de haste no chão, você não tem nem que se preocupar com ela. Pega todas essas hastes que o cara fincou, ele interliga todo mundo e usa o palco mesmo para você interligar isso. O palco não é de metal? Beleza, então você pega a haste que o cara ligou, liga no palco. Pega a tua, liga no palco. Amarra tudo com cabo. Desse jeito aí. Você amarrou todo aquele monte de resistência elétrica, aquele monte de haste que o cara sai fincando. O cara da luz fincou a haste, o cara do palco fincou um, o cara do som fincou outra. Né? Virou aquele não. E elas não estão interligadas entre si. Né? Vai lá, você interliga.
Acabou. É um jeito bacana de você fazer. Interliga mais um com a tua malha de aterramento que você fez também lá, com o teu eletrode de aterramento que você botou lá. Né? Agora se eu não tenho luz nesses camarotes verdinhos laterais, não tenho som. Mas se está muito distante, aí você não precisa se preocupar com ele. Se você está distante de fonte elétrica, você não precisa se preocupar com ele. Sim, claro. Usa o bom senso nesse sentido, né? Eu coloquei aqui exatamente para fomentar a pergunta. Jamais alguém ia fazer isso. Mas às vezes está perto, né? Às vezes os caras vêm puxando aquele camarote e o negócio chega lá na boca do pau pertinho. Né? Aí é o lance do acidente. Pô, dá um troço, cai, encosta, sabe? Se o treco não está aterrado, roda a gente lá dentro de graça. Né? Pode acontecer. Pode ter equipamento lá também. Também, pode ter equipamento sonorizando o negócio. Se tiver, tem que aterrar. É isso aí, né? Tem que colocar. Ah, eu tenho equipamento que tá preso no camarote. Mas o camarote tá longe. Pô, aterra. Aterra tudo no mesmo terra. Sempre. Só tem um terra. Porque só existe uma massa. Todo mundo está em cima do mesmo negócio. Não faz sentido eu ter um terra de luz e um terra de som. Gente, aqui tá no mesmo local. Tá no mesmo local. Não faz sentido eu ter duas coisas separadas. Mesmo sendo fontes distintas? Sim, agora nós vamos resolver esse problema. Bora fazer o aterramento funcional, fazer o aterramento. Né? O que é interligar as fontes de energia na minha massa. Né? Agora aqui, gente, aqui eu fiz com um cabo de 16 milímetros, não é o que eu falei? Agora, essa outra conexão, agora, essa tem que ser feita com mais critério. Essa tem que fazer conta. Porque o cabo que sai do gerador é marrucão. Não sabe fazer a conta, mete o mesmo cabo bitola da fase. Ah, mas o meu gerador sai com um cabo de 120 milímetros. Então tem um cabo V de 120 milímetros que você vai interligar no teu eletrodo de aterramento. Né? Pode ser juntar as duas. Se não tiver um cabo 120, tiver 95, você pode colocar dois no... Pode. Sim, pode. Pode. Né? Desde que os dois tenham o mesmo comprimento, tá? Se eles tiverem comprimentos diferentes, tá? Ajuda pouco também. Então vai ter resistência diferente do outro. Então, ó, vou pegar o cabo agora aqui. Esse serviço, esse era o melhor a se fazer, era realmente alguém qualificado, tá? Na falta de, faz você mesmo. Na falta do cabo de 120 milímetros, tora o cabo de 16, é melhor do que nada, tá? Pode ser que não resolva muito, mas é melhor do que nada, tá? E aqui não dá pra eu, não posso fazer isso aqui, tá, gente? Aqui não pode fazer isso. Está vetada essa conexão. Aqui a gente tem que fazer isso. Tem que puxar um por um separado. Sim, senão você sobrecarrega todo o sistema. Exatamente. Aí você não tem um aterramento do tipo TNS, sim, do tipo TNCS. A norma não deixa. Detalhes elétricos. E, gente, esse cabo aqui é verde, tá? E a famosa diferença de potencial que a gente encontra em situações em que a gente tem um gerador local e a energia da concessionária abastecendo. Você tem uma mesa ligada em um e outra mesa ligada no outro, porém cabos de sinal interligando um ao outro. Se não tiver com os neutros linkados, você queima a mesa de som. Tá, não, isso daí teoricamente eu sei. Agora eu gostaria de saber o porquê dessa diferença de potencial. Ocorre se é na ciclagem? Não. Na frequência? De novo, ó, tenho duas pilhas. Duas pilhas. Eu pus o voltímetro aqui, o positivo aqui e o negativo aqui. Não estão ligados não, hein? O que eu vou medir? Ah, entendi. Não sei, cara. Não sei. Agora, se eu pegar essas duas pilhas, negativo, negativo, e juntar os dois negativos aqui, ó, e puser o meu voltímetro aqui, e o negativo aqui, o positivo que eu vou medir quanto? 1,5. E aqui? 1,5. Se isso aqui for neutro do gerador, neutro, eu ligar o neutro desse gerador com esse outro gerador, eu vou colocar o voltímetro aqui e medir aqui, eu vou medir 127. E aqui? 127 também. Ou seja, eu criei um referencial elétrico único para todas as fontes de energia. Ora, elas vão estar alimentando cargas no mesmo local. E o que eu fico louco, gente, é que tem gente que diz que isso aí taca fogo no gerador. Não pode tacar fogo no gerador. Vai pegar fogo. O patrão diz que não pode. Né? É verdade, eu já em vários
situações eu fui no gerador e pedi para ligar o neutro, o cara falou, você está louco de fazer essa referência? Não, o cara fica louco. Não. Né? E é uma sandice. É um cara certo, coitado, tá lá trabalhando no lugar errado, fazendo a função errada. Né? Essa é a questão. Tem gente também que, assim, equipamento de luz que eu já vi, que ele só trabalha só com 3 fases e um aterramento só. E o aterramento não tá ligado no neutro, né? Aí não aterrou nada. Porque daí ele tá ligando em estrela. Não tem problema ele fazer isso, desde que o neutro esteja aterrado. Oi? Se a máquina não é estrela. Sim, a máquina é estrela, mas você pode ligar ela em triângulo sem problema nenhum, não vai atrapalhar, né? Mas agora, o que os caras costumam errar e errar feio é que ele fica acha no chão e puxa lá pro terra. E não liga isso no coisa. Pô, aí ele não aterrou nada, né? É que geralmente eu já vi algumas empresas que eles só têm as 3 fases e o aterramento, eles não trabalham com neutro. Não tem problema, porque ele só liga no delta. Não tem problema, isso pode fazer na boa. Você pode ligar um motor desse jeito, sem problema nenhum. Né? É que a luz é toda 220. Como o teu gerador é 220 127, ele não usa o neutro porque ele não precisa do 127. Né? Então ele liga todo o neutro. Os main powers nossos que tem reversão também fazem isso. Apesar de você ligar sempre as 3 fases neutro e terra, né? A hora que ele comuta os contatores lá dentro para triângulo, ele descarta o neutro, ele não usa ele mais. Né? Descarta o neutro. O neutro não tem uma conexão de potência. Tá? Então, gente, enxergaram a brincadeira aqui? Sim. Isso daqui salva a vida. Tá? Isso daqui não deixa as pessoas morrerem. Depois que eu fiz isso aqui, agora sim eu vou lá ligar os meus equipamentos. Certo? Agora eu vou começar a ligar minha parada. Aí eu vou ligar main power, né? Vou ligar o main power lá no gerador. Né? Só que aí, agora eu vou voltar pro meu desenho aqui, tá? Ó, o que eu fiz aqui foi ponto a ponto, mas tudo tá ligando no mesmo lugar. É mais ou menos uma coisa, só que é muito mais difícil de fazer do que aquele outro jeito. Funciona também, mas é muito mais difícil. Mas olha aqui no gerador, ó, que bacana. O gerador tá todos os neutros estão interligados, ó, é a mesma coisa que a gente fez, tá tudo ligado no mesmo ponto. E agora eu vou pegar o meu main power do som, o meu main power da luz, né, e vou ligar. Então eu venho, fase, a outra fase, a outra fase. O neutro e terra nesse ponto aqui não são a mesma coisa? Eu não peguei o fio do terra e liguei lá no barramento do neutro do gerador? Lá naquele ponto, somente naquele ponto, ele é a mesma coisa. Nós já vimos isso aqui, hein? Ó. Olha lá. Aqui nesse ponto, neutro e terra valem a mesma coisa. Andou para frente um pouquinho, já não é mais. Aqui tem corrente elétrica circulando e aqui não. Então, no ponto em que eu juntei, neutro e terra são idênticos. Até o barramento muda de nome, ele chama barramento neutro-terra. Né? Depois disso, ele não é mais. Neutro é neutro, terra é terra. Por isso que eu preciso de 2 cabos para fazer. Eu acho perigoso usar essa definição, sabe? Porque às vezes as pessoas usam ela em modo errado, sim, entendeu? Sim. Então eu acho muito perigoso falar, porque ninguém fala nesse ponto que eles estão juntando, agora só a mesma coisa. Não, as pessoas falam disso falando como se tem a mesma função. E não tem. E não tem, entendeu? Então eu acho muito perigoso, sabe? Usar isso nesse sentido, onde, como eu estava falando, tem bastante ignorância sobre a específica do AC, sabe? Aí acho melhor não falar isso. Não, tem que falar, né? Nós estamos aqui dentro hoje para aprender. Eu escuto muito disso. Mas sim, no eu sentido, também. No sentido que eles têm a mesma função e que são a mesma coisa mesmo, entendeu? E que ou tem um ou tem outro, tanto faz, porque são a mesma coisa. Não. É isso aqui, que é perigoso. Aqui eles são iguais. Aqui, só aqui. Andou 1 milímetro para frente, já não é mais. Terra é terra, neutro é neutro. Ponto. Funciona diferente, exato. Completamente diferente. Totalmente diferente. O neutro é retorno das fases e o terra é o condutor de proteção, retorno da corrente de falta. Né? Então, enfim, mas é assim que tem que ser feito, infelizmente. Querendo confusão ou não. Voltamos na questão da mão de obra qualificada lá atrás. Né? Invariavelmente, o problema maior, ele está lá atrás. Lá no comecinho da nossa palestra, da nossa conversa. Né? Infelizmente, o problema está ali. Né? Então, ó,
Mandei a brincadeira pro meu main power de som. E o meu main power de luz, é que o cara não use o neutro, mas ele vai puxar o barramento do neutro, porque neutro aqui nesse ponto é terra, e ligar lá no terra e vai fazer a brincadeira. Gente, zero problema numa instalação eletrônica. Zero. Nunca vai ter problema. Ah, pode ser que ainda morra gente eletrocutada? Infelizmente ainda pode acontecer. Por exemplo, se um camarada puser a mão numa fase e encostar no terra, a fase não está em curto. A fase está é viva. Pegou o conector Canlock bonitão lá, enfiou o dedo nele. Esse cara vai tomar choque. Com todo o sistema de aterramento, com tudo bonitinho, ele ainda vai tomar choque. Procedimentos de operação segura continuam valendo. Né? Se ele enfiar a mão, se ele tiver um equipamento fora de especificação que não garanta a segurança dele, ele pode tomar choque e morrer do mesmo jeito. Né? Então, assim, procedimentos operacionais corretos continuam sendo necessários. Né? Utilizar equipamentos que dê segurança operacional continua sendo necessário. Né? Agora, sem um procedimento desse tipo, não estou dizendo que precisa ser exatamente igual, mas que tenha função igual a essa, é absolutamente necessário. Senão você não consegue garantir. Nós temos quanto tempo ainda? Estou vendo aqui a possibilidade de aumentar, mas até 7h20. Teria uns 7 minutos ainda. Ah, não dá. Eu queria mostrar para vocês aqui a diferença entre o aterramento do tipo TT, que é o que o povo insiste em fazer. Ou seja, eu tenho a minha fonte aterrada e depois eu finquei uma outra haste em outro local, né, próxima dessa, claro, mais ou menos próximo, né, e aterrei minha carga. Isso também é aterramento, se chama aterramento do tipo TT. Tá? Ele é muito comum e é uma confusão muito grande em cima dele. Veja, se a fonte não estiver aterrada, eu não tenho aterramento nenhum. Só fincar uma haste na carga do lado de cá, esquece que não funciona. Isso aqui precisa existir. Agora, chão não conduz eletricidade. Se eu fechar um curto aqui, essa corrente vai voltar para cá. Por onde? Por essa resistência do chão. Só que por uma resistência grandona. Ela vai impedir fortemente a passagem de uma corrente elétrica grande. Eu não vou ter uma corrente de falta, não vai desarmar o disjuntor. Né? Se não vai desarmar o disjuntor, não resolveu. Né? Nessa situação, é a situação europeia, né? Eu preciso obrigatoriamente de disjuntores diferenciais. É isso que aqui não tem. E nem no power, nenhuma Não. coisa. Por quê? Isso Porque é uma coisa que eu odeio, porque primeira coisa, não pode desligar o AC tirando o cabo. Depois, não pode. Não pode, Não aqui pode. é rotina. Depois não tem, você coloca o cabo assim, não, tem que ter cada fase, tem que ter o seu juntor, cada saída. Não, tem sim, isso. Não que tem, ter o tem, meio né? do juntor. Tem. Não, tem que ter o meio do juntor também. E outro, tem que ter também o multímetro. Sim. Isso aí seria... O disjuntor diferencial ele tem uma função um pouco diferente do disjuntor termomagnético padrão, o disjuntor ordinário, esse de sobrecorrente que a gente usa. As funções são diferentes. O disjuntor diferencial é aquele lance. A corrente que vai é exatamente igual à corrente que volta. Aí tá tudo certo. Agora, se no meio do caminho tem alguém tomando choque, a corrente que volta está voltando pelo terra e não pelo condutor que está voltando no disjuntor. Ele olha essa diferença e desarma. Ele não desarma com corrente muito alta. Ele desarma com a diferença da corrente que está indo com a que volta. Por isso que chama de disjuntor diferencial. Nessa situação, um disjuntor, com aterramento do tipo TT, um disjuntor de sobrecarga padrão ordinário, ele não funciona. E o cara vai morrer eletrocutado com o sistema aterrado. Porque o treco não foi feito para isso. Como aqui no Brasil não se usa disjuntor diferencial, porque a legislação não obriga ninguém a usar, só usa os termomagnéticos, mesmo assim como você observou, não é sempre, né? Então, o aterramento do tipo TT, apesar de ser bom, ele não é eficaz para o tipo de produto que o brasileiro usa. Então, moçada, só sobrou um para fazer, que é o TNS, que eu acho ele muito mais fácil de fazer, porque ele usa um conjunto de hastes só, né? Se você quiser usar haste, né? Que é o neutro
interligado com a fonte, neutro e terra partindo do mesmo barramento da origem da fonte. Ele é muito mais fácil de construir, muito mais fácil de trabalhar. E nessa situação, os disjuntores de sobrecarga funcionam de forma plena. Né? Então, assim, apesar da 13570 falar que pode usar tanto TT como TNS, eu digo para vocês, não usem um TT jamais. Façam sempre TNS, porque vocês não precisam alterar os produtos e nem pedir, ligar lá na Pentacus e falar assim, ó, eu quero um produto customizado. A gente faz, quando é bacana, a gente faz. Mas eu evito, porque o suporte técnico de um produto customizado é muito mais demorado do que um convencional de linha. Aí liga para um camarada, ó, eu tenho um equipamento fulano de tal. Beleza, eu já sei qual que é. Não, eu tenho um equipamento fulano de tal, custom, hard, top, assim, verde, cor de rosa. Ah, pera aí que eu tenho que ver qual que é a documentação para poder te orientar da forma direita. Ou seja, esse tempo a gente não tem no backstage, infelizmente. Né? Então, não faz sentido. Não faz sentido a gente customizar produto porque o cara quer ter disjuntor diferencial, não sei o quê. Não. A legislação brasileira não pede, não fala que tem que ter, e usando os procedimentos da forma certa, a gente elimina a necessidade mesmo. Joia, gente? Na Europa é obrigatório o diferencial. Na Europa é obrigatório o diferencial por conta da legislação Por deles. isso que eu te falei que lá também, cada saída tem, entendeu? Você tem aquele domain power e depois todas... As saídas têm um disjuntor para você. Se você quer ligar o AC para uma, tem, a outra está desligada. Os nossos Esse também você dispositivos... tira o dito, não pega... Não, porque não tá... Saída cedo lá, entendeu? Os nossos dispositivos também têm. Olha, Disjuntores em todas as saídas. Né? Agora... Tem um multímetro, tem, ó. Tem tudo. Tem tudo. Tudo quanto é coisa. Então, gente, eu agradeço a presença dos senhores. Espero voltar mais vezes. Pagando fita acústica aí, ó. Aquela italiana pra vender fita acústica aí, ó. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Por que o seca amarelo? Porque é 110. Ah, é verdade, é. Porque É um padrão mundial. Porque o azul é É 220 e o vermelho é 380. 320 trifase é vermelho. Isso. 380 é vermelho, até 440. É verdade. Esse amarelo eu não consigo gostar desse amarelo. Não, mas nem eu. Eu tenho uma campanha de extinguir o 110 no show Eu também. Eu vou É. ficar com você. Não, tem problema. Digital precisa. E aí, precisa nada? Precisa. Funciona de 100 a 240. Hoje, clone precisa de 10. Não, precisa não. Fonte universal da Yamaha em todos os equipamentos, vai de 90 a 240 sem problema. Exatamente, é isso aí. Não tem problema. Então pode torar o bicho no 240.